Por anos, algo estranho vem acontecendo nas fronteiras do nosso sistema solar. Um grupo de objetos gelados, muito além da órbita de Netuno, deriva todos na mesma direção. Suas órbitas estão alinhadas de um jeito que sugere a presença de um corpo massivo, controlando seus movimentos e forçando-os a formar uma estrutura agrupada. Esse alinhamento é estatisticamente improvável sem uma influência gravitacional externa. E não é Netuno, nem Plutão. É algo muito mais distante, muito mais massivo e completamente oculto. Os astrônomos o chamam de nono planeta, um mundo misterioso que pode ser de 5 a 10 vezes mais massivo que a Terra, girando tão longe que a luz do Sol mal consegue alcançá-lo. E o mais surpreendente, novos sinais estão emergindo de dados antigos. Novas descobertas e objetos estranhos que talvez finalmente revelem onde ele se esconde. Ou então estivemos errados o tempo todo. O nono planeta foi realmente detectado? Ou esta é a maior caçada científica a um fantasma da década? Vamos descobrir. Ainda em 2016, dois astrônomos, Mike Brown e Konstantin Batygin, notaram algo perturbador. Eles não estavam procurando um novo planeta. Estavam tentando entender por que certos objetos na região externa do sistema solar se comportavam de forma estranha. Não eram planetas nem cometas. Eram os chamados objetos transnetunianos extremos, ou ETNUs, corpos rochosos congelados orbitando muito além de Netuno. Mas o que chamou a atenção foi que muitos deles tinham órbitas que não pareciam aleatórias. Em vez de estarem espalhados em todas as direções, suas trajetórias estavam agrupadas. Tinham inclinações semelhantes e pareciam apontar para uma mesma direção geral no espaço. Isso não deveria acontecer. Em um sistema solar estável, objetos pequenos a essas distâncias deveriam ter órbitas caóticas, espalhadas e não perfeitamente alinhadas. A única explicação que fazia sentido era a de que algo massivo os estava influenciando, algo que ainda não havíamos visto. Brown e Batygin fizeram os cálculos. Se esse planeta misterioso existe, ele precisaria ser pelo menos 5 vezes mais massivo que a Terra, talvez até 10. Sua órbita seria gigantesca, aproximadamente 400 a 800 vezes mais distante do Sol do que a órbita da Terra. Para comparar, Netuno está apenas cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Portanto, esse objeto não seria apenas distante. Ele estaria em uma região do sistema solar que quase não exploramos. Eles o chamaram de nono planeta, não apenas porque, após a reclassificação de Plutão, seria o nono planeta, mas porque nenhuma outra explicação era compatível com os dados. Vindo de Mike Brown, o homem famoso justamente por ter sido. Sua descoberta que expulsou Plutão do Clube dos Planetas, isso soava bastante irônico. Mas não era uma simples especulação. Eles não afirmavam a existência do nono planeta em busca de manchetes sensacionalistas. O trabalho científico deles detalhava os cálculos matemáticos e mostrava como a influência gravitacional desse planeta hipotético poderia explicar as órbitas agrupadas dos objetos distantes. Além disso, eles sugeriram que ele também poderia explicar as inclinações incomuns das órbitas de alguns corpos conhecidos. Em particular, por que certos planetas menores estão inclinados em ângulos incomuns. Isso desencadeou uma caçada global. Telescópios ao redor do mundo começaram a varrer o céu em busca desse gigante invisível. Astrônomos revisavam arquivos antigos de dados, esperando que o nono planeta pudesse ter sido registrado antes, sem que ninguém tivesse percebido. Até amadores se juntaram à busca, usando bancos de dados online, algoritmos e plataformas de ciência cidadã, para encontrar algo suspeito. E por um tempo, parecia que quanto mais buscávamos, mais clara ficava a imagem. Novos objetos transnetunianos extremos foram descobertos. Alguns tinham alinhamentos orbitais semelhantes. Alguns até se moviam em órbitas retrógradas, na direção oposta à maioria dos outros corpos. E, mais uma vez, os modelos matemáticos apontavam para a mesma coisa, algo enorme, muito distante e escondido na escuridão. Mas o problema persistia. Ninguém havia visto o planeta 9. Os anos passavam, novas previsões surgiam e cada vez mais regiões do céu eram descartadas como zonas de busca. Cada imagem, cada varredura, cada tentativa de encontrá-lo terminava em nada. E ainda assim, o agrupamento orbital era real. E cada vez que um novo objeto transnetuniano era descoberto seguindo esse padrão, a teoria ganhava mais força. Nesse estágio, as evidências ainda não eram uma confirmação,
mas eram convincentes o suficiente para que o Planeta 9 se tornasse uma das ideias mais debatidas na ciência planetária. Não porque fosse emocionante, mas porque era a única explicação que se encaixava na matemática. Porém, nem todos concordavam, e foi aí que tudo começou a se complicar. A ideia do Planeta 9 não ficou por muito tempo sem contestação. Na ciência, isso nunca acontece. Assim que a teoria ganhou atenção, pesquisadores do mundo inteiro começaram a testá-la. Alguns tentavam confirmá-la, outros refutá-la. É assim que a ciência funciona. Se algo é verdadeiro, precisa resistir a todas as tentativas de provar o contrário. Então, o que fizeram? Rodaram simulações computacionais. Muitas simulações. Usando modelos poderosos, os pesquisadores recriaram o Sistema Solar, desta vez com um planeta 9 oculto bem além de Netuno, atribuindo a ele a massa, a distância e o formato orbital previstos pela teoria. E, em muitos casos, funcionou. Os modelos mostravam o mesmo tipo de agrupamento orbital que observamos nos dados reais. O comportamento estranho dos objetos gelados distantes fazia muito mais sentido com o planeta 9 incluído. Mas então surgiu a primeira resistência séria. Alguns pesquisadores, incluindo Samantha Lawler e Jean-Marc Petit, argumentaram que esse agrupamento poderia não ser resultado de um planeta oculto. Poderia ser simplesmente uma coincidência. O argumento deles era o seguinte: o número de objetos conhecidos é pequeno, e a maioria foi descoberta por alguns levantamentos específicos do céu, que observavam as mesmas regiões nas mesmas épocas do ano. Isso poderia ter criado um viés observacional. Se você só olha em uma direção, só vai encontrar objetos que apontam para lá. É como estar numa floresta com uma lanterna, iluminar um único ponto e dizer: todas as árvores estão nessa direção. Talvez. Ou talvez seja simplesmente onde a luz está caindo. Isso gerou uma divisão crescente. Alguns cientistas permaneciam convictos, afirmando que o agrupamento era consistente demais para ser aleatório. Outros não estavam convencidos. Exigiam dados melhores, uma amostra maior de objetos e levantamentos mais amplos do céu antes de aceitar a existência de um planeta inteiramente novo. Enquanto isso, novas simulações eram realizadas não apenas para apoiar a hipótese do planeta 9, mas também para buscar alternativas. Um grupo sugeriu que as órbitas estranhas poderiam ser causadas por um disco massivo de pequenos objetos agindo juntos, como uma espécie de sopa gravitacional que influencia coletivamente os outros corpos. Outro grupo levantou a ideia de que estrelas que passaram pelo Sistema Solar nos primeiros momentos de sua história poderiam ter perturbado a ordem orbital. Há também os defensores da gravidade modificada, um pequeno grupo que acredita que talvez não precisemos nem de um planeta nem de um disco. Talvez a própria gravidade se comporte de forma diferente em grandes distâncias. A maioria dos cientistas não leva essa ideia a sério, mas o fato é que o planeta 9 nunca foi a única explicação. Ele simplesmente era a hipótese mais elegante, a que melhor se encaixava na matemática. E ainda assim, quanto mais tempo passava sem que fosse encontrado, mais críticos começavam a perguntar: se ele existe, por que ainda não o detectamos? Com o tempo, essa pergunta ecoava cada vez mais alto, especialmente considerando que, mesmo com a área de busca cada vez mais refinada, os telescópios continuavam voltando de mãos vazias. Vastas regiões do céu foram varridas, e nada. A teoria não estava morta, mas também não ficava mais forte. Ela ficou presa num estranho estado intermediário. Uma explicação melhor para o agrupamento ainda não existia, mas a ausência de evidências diretas começava a esgotar a comunidade científica. Assim, as coisas continuaram por um tempo, até que algo inesperado surgiu, não no céu, mas em dados antigos, de anos atrás. E isso mudou o rumo da história. Para uma teoria que começou com tanto entusiasmo, a busca pelo planeta 9 acabou batendo numa parede. Não porque a matemática desmoronou, mas porque o céu se recusava a cooperar. Após a publicação de 2016, astrônomos do mundo inteiro começaram a varrer as regiões onde o planeta 9 deveria estar. Brown e Batygin usaram modelos para estimar sua órbita. Não a posição exata, mas uma ideia razoável de onde ele poderia aparecer no céu e qual seria seu brilho. Isso foi suficiente para lançar uma série de buscas direcionadas com os melhores instrumentos disponíveis. O Pan-STARRS, o telescópio Subaru, o levantamento Dark Energy Survey e até dados do arquivo da missão WISE. Mas não encontraram nada. Parte do problema está em quão incrivelmente fraco seria o brilho do planeta 9.
Se ele existe, provavelmente está a centenas de vezes a distância da Terra ao Sol. Portanto, reflete uma quantidade mínima de luz solar. A essa distância, mesmo um objeto do tamanho de Netuno seria praticamente invisível para a maioria dos telescópios, a menos que você soubesse exatamente para onde olhar. Além disso, o planeta 9 se moveria muito lentamente. Ele derivaria pelo céu ao longo de semanas ou meses, o que significa que a maioria dos programas projetados para detectar objetos de movimento rápido simplesmente não o perceberia. Mesmo assim, havia esperança de que o planeta 9 pudesse ter sido capturado acidentalmente em levantamentos mais antigos, sem que ninguém percebesse o que estava nas imagens. Então os astrônomos começaram a mergulhar nos arquivos de missões como o satélite infravermelho japonês Akari, dos anos 2000, e a missão WISE, o telescópio infravermelho da NASA lançado em 2010, que varreu todo o céu. Esses levantamentos não registraram o planeta diretamente, mas deixaram para trás milhares de fontes de calor misteriosas, pontos pequenos, difusos e de movimento lento. O problema era que a maioria deles se revelou galáxias, ruído ou artefatos de imagem. Mas e se, entre eles, houvesse algo maior? Isso não diminuiu o interesse. Porque mesmo que não fosse o planeta 9, as perguntas permaneciam. Quantos outros objetos desconhecidos se escondem nessa região? O que mais pode estar lá? O que ainda não percebemos? Enquanto isso, outros levantamentos continuavam a estreitar as possibilidades. Em 2021, uma equipe analisou dados do observatório Zwicky Transient Facility. Durante anos, telescópios varreram o céu do norte em busca de algo extraordinário. Objetos de movimento lento foram filtrados com base em brilho e distância. Como resultado, mais da metade da região onde se esperava encontrar o nono planeta foi descartada, pelo menos para objetos mais brilhantes que a magnitude estelar 21,3. Depois veio o levantamento CAMOS-14, menos conhecido, mas um projeto especializado que também não encontrou nada. Isso significava uma coisa: se o nono planeta existe, ele é extremamente fraco, ou está escondido na região sul distante do céu, ou sua órbita é tão diferente do que esperávamos, que estivemos procurando no lugar errado o tempo todo. Em outras palavras, as evidências não desapareceram, mas a pista esfriou. Quanto mais buscávamos, mais possibilidades descartávamos. Isso não é derrota, é assim que a ciência funciona. Mas também significava que os lugares para procurar estavam diminuindo, até que algo novo surgisse. Não apenas nos dados, mas no céu real. Um objeto estranho, recém-descoberto, que gerou uma série de novas perguntas. Após anos de becos sem saída, o último lugar onde alguém esperava um avanço. Eram dados antigos de satélites frios e obsoletos. Mas foi exatamente lá que surgiu a pista mais fascinante. Esses satélites não foram criados para procurar planetas. Eles escaneavam o céu no infravermelho, em busca de estrelas, galáxias, poeira e fontes de calor. Mas graças à profundidade e amplitude das observações, esses conjuntos de dados se tornaram uma espécie de arquivo digital da história cósmica, um lugar onde algo perdido antes ainda poderia estar escondido. No início de 2025, uma nova análise dos arquivos do IRAS e do Akari revelou algo estranho. Era pequeno, era fraco, mas existia e estava presente em ambos os conjuntos, de dados com uma diferença de aproximadamente 20 anos. E o mais importante, ele se movia muito lentamente, mas se movia. Foi exatamente esse movimento que se tornou a chave. Galáxias não se movem assim. Estrelas tampouco. Ruído, muito menos. Já objetos distantes do Sistema Solar se movem exatamente assim, especialmente aqueles que se encontram nas distâncias onde, segundo as previsões, o nono planeta deveria estar. À primeira vista, parecia ser exatamente o que os astrônomos esperavam, uma possível detecção direta. O objeto não era brilhante, mas correspondia perfeitamente às expectativas de um planeta frio, situado a centenas de unidades astronômicas do Sol. Ele tinha a assinatura infravermelha correta, não quente, não ruidoso, apenas levemente morno, como um planeta congelado, irradiando calor residual. Claro, isso gerou uma explosão de interesse. As manchetes de notícias imediatamente abraçaram o tema. Artigos começaram a especular se essa seria finalmente a confirmação tão aguardada. Mas o entusiasmo durou pouco, porque a órbita não batia. A órbita prevista do nono planeta é alongada, mas relativamente plana, inclinada a aproximadamente entre 15 e 30 graus em relação ao plano principal do Sistema Solar.
O novo objeto tinha uma inclinação de mais de 120 graus. Isso não é uma pequena diferença. É literalmente de cabeça para baixo em comparação com todo o resto. Ele se movia em uma órbita retrógrada, ou seja, na direção oposta à maioria dos planetas, com uma inclinação muito maior do que jamais se esperou para o nono planeta. E isso é um problema. O nono planeta poderia ter essa órbita? Tecnicamente sim, tudo é possível. Mas aí todos os modelos originais, aqueles que explicavam o agrupamento dos objetos distantes, teriam que ser completamente revisados. Eles não explicariam mais os mesmos padrões. E se o objeto não explica o agrupamento, então não pode ser o nono planeta. É algo completamente diferente. Mike Brown, um dos autores da hipótese original do nono planeta, rapidamente veio a público com uma explicação. Ele afirmou categoricamente que esse objeto definitivamente não é o nono planeta que todos procuram. Na opinião dele, o objeto é real, possivelmente um grande objeto transnetuniano, ou algo ainda não classificado, mas não aquele que a ciência buscava há todos esses anos. Então, numa reviravolta surpreendente, o objeto mais fascinante descoberto na última década não resolveu o mistério. Ele o tornou ainda mais profundo, porque agora temos dois problemas. Ainda não encontramos o nono planeta, e ao mesmo tempo, descobrimos algo completamente novo que também não se encaixa em nenhuma explicação. Foi exatamente nessa situação desconfortável que essa descoberta nos deixou. É progresso, mas parece que estamos indo na direção errada. Porém, nem todos enxergam isso como um beco sem saída. Alguns cientistas afirmam que isso apenas revela o quanto sabemos pouco sobre as regiões mais distantes do Sistema Solar. Talvez existam dezenas de objetos desconhecidos semelhantes a esse. Talvez o nono planeta não seja o único lá fora. Talvez o Sistema Solar seja muito mais estranho do que jamais imaginamos, e mal arranhamos a superfície. E isso levanta uma questão ainda maior. Se encontramos coisas tão perturbadoras apenas revisando dados antigos, o que mais podemos ter deixado escapar? Porque mesmo que esse objeto não seja o nono planeta, ele prova uma coisa: há algo lá fora. Enquanto toda a atenção estava voltada para esse enigma infravermelho, outra surpresa chegou das fronteiras mais remotas do Sistema Solar. Dessa vez, não vinda de arquivos antigos, mas de uma descoberta completamente nova, feita em 2017. No papel, à primeira vista, não parecia nada extraordinário. Apenas mais um planeta anão distante, adicionado à crescente lista de objetos transnetunianos extremos. Mas sua órbita chamou a atenção imediatamente. Esse objeto se movia por uma trajetória absurdamente alongada, atingindo quase 1.600 unidades astronômicas no ponto mais distante do Sol. Para comparar, Plutão se afasta apenas cerca de 49 unidades astronômicas. Esse objeto existia em uma região completamente diferente do Sistema Solar. Sua órbita não era apenas distante, era extrema, longa, alongada, inclinada. Uma órbita que literalmente gritava: algo extremamente poderoso me jogou até aqui. E claro, a pergunta óbvia surgiu imediatamente: seria essa mais uma prova da existência do nono planeta? No início, parecia que sim. Afinal, exatamente esse tipo de órbita era previsto pela teoria do nono planeta. Objetos lançados em trajetórias estranhas e altamente excêntricas por impulsos gravitacionais ao longo de milhões de anos. Então esse objeto parecia ser exatamente a prova que todos esperavam. Mas uma análise mais detalhada destruiu essa esperança. Sua órbita não correspondia ao mesmo agrupamento que fundamentou a teoria original do nono planeta. Além disso, o 2017 UF-201 parecia escapar do padrão geral, como se obedecesse a regras completamente diferentes. Ele não estava alinhado com os outros objetos. Ele não reforçava o padrão, ele o destruía. E isso criou um novo problema gravíssimo. Se o nono planeta deve explicar o agrupamento dos objetos extremos, mas continuamos encontrando novos que não se encaixam nesse esquema, isso não enfraquece toda a hipótese? Esse é o momento mais incômodo de todos. Cada novo objeto encontrado no Sistema Solar externo deveria, em teoria, fortalecer ou enfraquecer o argumento a favor do nono planeta. Quanto mais objetos seguem o padrão esperado, maior a confiança na teoria. Mas quando algo grande surge, como em 2017, e não se encaixa,
as dúvidas começam a crescer. Será que realmente estamos vendo uma influência gravitacional consistente? Ou talvez estejamos apenas prestando atenção seletivamente nos objetos que se encaixam no modelo e ignorando os que não se encaixam? Alguns pesquisadores começaram a sugerir que o próprio padrão pode ser uma ilusão estatística, resultado de um viés observacional, causado pelo lugar e pela forma como observamos o céu. Eles afirmavam que objetos como o 2017, o F201, são exatamente o que se esperaria se o nono planeta simplesmente não existisse. Órbitas espalhadas ao acaso, moldadas por bilhões de anos de pequenas interações, marés galácticas e movimento caótico. Isso não significa que o nono planeta foi definitivamente descartado. Significa apenas que nem tudo que é estranho no sistema solar externo pode ser automaticamente atribuído a ele. Ainda assim, é difícil ignorar o fato de que o objeto 2017, o F201, existe, e algo o colocou exatamente ali. E independentemente de esse algo ser o nono planeta, uma estrela que passou há milhões de anos, ou simplesmente uma longa deriva gravitacional, isso é uma pista, mas não uma que resolve o mistério. Pelo contrário, ela o torna ainda mais complexo. Essa descoberta também deu força a outra ideia. Talvez estejamos procurando um único planeta gigante, quando a realidade é muito mais caótica. Talvez exista toda uma população de objetos de tamanho intermediário, não massivos o suficiente para serem planetas, mas perfeitamente capazes de perturbar o equilíbrio gravitacional. Se for assim, o nono planeta pode não existir, mas seu efeito é totalmente possível. De qualquer forma, o 2017, o F201, nos lembrou de algo fundamental. Ainda sabemos muito pouco sobre o que existe lá, além das fronteiras conhecidas. Cada nova descoberta acrescenta dados, mas nem sempre traz clareza. Às vezes, o mistério apenas se aprofunda. Suponhamos que o nono planeta seja de fato real. Um mundo massivo, 5 a 10 vezes mais pesado que a Terra, orbitando a uma distância centenas de vezes maior do que a nossa em relação ao Sol. Surge então uma pergunta simples: como ele foi parar lá? Pois pelas regras conhecidas, ele simplesmente não deveria estar ali, de acordo com os modelos amplamente aceitos de formação planetária. A distâncias tão grandes no sistema solar, simplesmente não havia material suficiente para formar um objeto tão massivo. Além da órbita de Netuno, a influência do Sol enfraquece. O disco de poeira se torna rarefeito e os processos desaceleram. Ali poderiam se formar fragmentos de gelo ou cometas. Mas planetas completos, isso já é uma hipótese bastante ousada. Então, se o nono planeta não se formou onde está agora, de onde ele veio? Uma das ideias mais promissoras sugere que o nono planeta se formou muito mais perto do Sol, possivelmente na região de Júpiter ou Saturno. Nos primórdios caóticos da formação do sistema solar, os planetas interagiam constantemente, trocando o momento angular, como carros de bate em câmera lenta. Nesse caos, o nono planeta pode ter sido expulso para fora. A interação gravitacional com um dos gigantes gasosos pode tê-lo lançado para as regiões mais externas do sistema. Mas em vez de voar definitivamente para o espaço interestelar, como costuma acontecer com planetas expulsos, algo incomum ocorreu. Ele foi capturado. Ele não conseguiu escapar completamente. Acabou em uma órbita extremamente alongada, mas estável, muito além dos outros planetas. Tornou-se uma espécie de exilado do sistema solar, longe demais para ser facilmente observado, mas perto o suficiente para permanecer preso à gravidade do Sol. Essa ideia não é mera especulação. Simulações computacionais a confirmam. Quando os pesquisadores modelam a dinâmica do sistema solar primitivo, frequentemente observam cenários em que um ou dois planetas são lançados para órbitas distantes. Alguns deles acabam em órbitas muito semelhantes às previstas para o nono planeta. Não é o resultado mais comum, mas tampouco é uma raridade. Segundo algumas estimativas, aproximadamente 1 em cada 10 sistemas planetários jovens pode ter. Mas existe outro cenário, ainda mais fascinante. Talvez a nona planeta jamais tenha feito parte do nosso sistema solar. Imagine um jovem Sol se formando dentro de um denso aglomerado estelar, cercado por dezenas ou até centenas de outras estrelas jovens.
nascendo da mesma nuvem de gás e poeira. Nessa maternidade estelar superlotada, planetas e fragmentos voavam em todas as direções. E nessas condições caóticas é perfeitamente possível que nosso Sol simplesmente tenha roubado um planeta de outra estrela. Essa ideia, conhecida como captura planetária, não é pura ficção científica. Simulações mostram que em aglomerados estelares densos, estrelas passando próximas umas das outras podem capturar planetas ou até arrancá-los de suas órbitas durante aproximações intensas. Se a nona planeta originalmente orbitava outra estrela e nosso Sol passou perto o suficiente no momento certo, ela poderia ter sido atraída para o nosso sistema e fixada em uma órbita ampla e distante. Segundo uma pesquisa, a probabilidade dessa captura durante os primeiros 100 milhões de anos do Sistema Solar poderia chegar a 20% em condições favoráveis. Esse cenário também explica muito bem por que a órbita da nona planeta, caso ela exista, é tão inclinada e alongada. Ela não se formou no plano e organizado do Sistema Solar, ela veio de fora. E isso significa que sua órbita não precisa estar alinhada com as demais. Ela seria inclinada, estranha, imprevisível, exatamente como as observações atuais a descrevem. Alguns pesquisadores acreditam que uma combinação dos dois cenários é possível. Talvez o planeta tenha se formado no Sistema Solar, sido ejetado para fora, e depois sua órbita tenha sido perturbada por uma estrela passageira. Ou então várias interações menores foram se somando até criar um grande efeito. O cosmos nem sempre nos oferece respostas simples, mas o ponto central é este. Existem caminhos realistas pelos quais a nona planeta poderia existir. Eles não violam as leis da física, não exigem que reescrevamos as teorias de formação planetária. Tudo o que é necessário é tempo, caos e gravidade. 3 coisas que o Sistema Solar primitivo tinha de sobra. Portanto, embora ainda não tenhamos encontrado a nona planeta, sabemos que ela poderia existir e entendemos como ela poderia ter chegado onde está. O único elemento que ainda nos falta é uma prova direta. Após quase uma década de teorias, simulações e becos sem saída, a busca pela nona planeta está se aproximando de um momento decisivo. Não porque alguém já a tenha visto, mas por quê? Os instrumentos que usamos até agora esgotaram suas capacidades. Varremos grande parte do céu visível. Revisamos décadas de dados arquivados. Descartamos enormes regiões onde a nona planeta poderia estar. E mesmo assim, nada. É aqui que entra em cena o Observatório Vera Rubin. Localizado no Chile, ainda não opera em plena capacidade. Mas quando isso acontecer, pode mudar tudo. O Observatório Rubin é radicalmente diferente da maioria dos telescópios. Ele não se concentra em um único objeto. Equipado com um telescópio de 8,4 metros e a maior câmera digital do mundo, ele varre todo o céu austral noite após noite com altíssima resolução. Seu programa principal é ideal para detectar objetos tênues e de movimento lento, exatamente como seria a nona planeta. O Rubin combina velocidade e sensibilidade extraordinária, cobrindo vastas áreas do céu em uma única imagem e detectando objetos muito mais fracos do que levantamentos anteriores como o Pan-ST ARRS. E o mais importante, o observatório observará repetidamente as mesmas regiões do céu, permitindo rastrear movimentos sutis ao longo do tempo. As mesmas regiões do céu ao longo de 10 anos, permitindo detectar objetos que se movem lentamente, deslocando-se de forma quase imperceptível em relação às estrelas. Estima-se que o Rubin seja capaz de identificar objetos até a magnitude 24. Se o nono planeta existir e estiver a até aproximadamente 800 unidades astronômicas, ele deverá ser brilhante o suficiente para ser detectado. E se o observatório não encontrar nada, isso se tornará a evidência mais poderosa de que o nono planeta simplesmente não existe, ou possui características completamente diferentes do que se imaginava. Mas é justamente o Rubin que oferece o que nunca existiu antes. Uma varredura profunda, nítida e contínua do céu do sul, exatamente a região onde o nono planeta mais provavelmente se esconde. Estamos nos aproximando de um momento decisivo. Ou esse planeta será encontrado, ou a hipótese terá que ser definitivamente abandonada. E é isso que torna esta fase tão extraordinária, pois não se trata apenas de uma nova descoberta, mas do encerramento de toda uma história científica.